Olá, gente. Quem conversa com vocês é a professora Júnia Andrade. Eu sou professora de língua portuguesa e de discursivos para concurso há mais de 20 anos. Eu vou falar para vocês sobre a resolução do concurso para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, né? Um concurso que tem vários cargos, conforme vocês estão vendo. Concurso que tem tradição de muitas nomeações, sempre foi assim no seu histórico, embora agora a gente esteja num período um pouco mais crítico, mas mesmo assim é um concurso excelente, bons de vencimentos, não é? E a gente vai falar um pouquinho sobre a prova discursiva, que é o que o pessoal está esperando, né? Saber um pouco como que vai ser essa prova discursiva do CESP. Bom, gente, na resolução, né, na resolução CM08/2019, o que que a gente tem? A gente tem os cargos, tá? O quadro de pessoal, né, desse concurso, tá certo? Então você tem aqui o técnico, que é o nível médio, e tem os analistas, né, o nível superior. E quando a gente observa lá pelo artigo 8º, o que que a gente tem? A gente tem as etapas do concurso. Então vocês terão prova objetiva. Lembrando que em 2008, quando o CESP, que é a atual banca que vai enfrentar o novo concurso, sim, já temos banca, fez o concurso, a prova foi de múltipla escolha, tá? Em 2008. Aliás, a prova de português foi o concurso, ela respondeu por 30% do concurso público. Eram 40 questões e quem se lembra daquela prova, naturalmente vai se lembrar, principalmente na prova de nível superior, que quase todas as questões foram de interpretação de texto, né, em peso. Mas é uma prova bem interessante. E além dessa prova objetiva, nós temos também prova discursiva, tá certo? Que vai ser aplicada no concurso. A banca diz apenas que ela será de natureza classificatória e eliminatória, mas não diz se essa discursiva vai ser de conhecimento específico ou vai ser de conhecimento geral. A gente vai falar um pouquinho sobre a nossa expectativa, tá? E depois já tem exame de títulos, aí tem aquelas comprovações finais, né? Sanidade física, mental e requisitos de investidura. Enfim, o que que acontece? Vamos falar um pouquinho sobre a discursiva e quais são as nossas perspectivas. Antes do concurso do TJ, gente, houve outros TJs feitos pelo CESP. Um foi o TJ do Paraná, que foi feito em 2019, e o outro TJ do Pará também, feito no finalzinho de 2019, né? O TJ do Pará que teve prova em janeiro, no dia 19 de janeiro. Então foi o primeiro concurso de 2020, foi esse concurso aqui do TJ Pará. Quando a gente olha as duas propostas, desde a resolução dos concursos públicos dessas propostas, não é? O que aconteceu na hora de soltarem o edital foi que a prova discursiva tratou de conhecimentos atuais, tratou de atualidades. Então, no momento em que eu gravo esse vídeo para vocês, eu vou falar do CESP em relação aos conhecimentos atuais, tá bom? É claro que tão logo sai o edital, eu estou fazendo um novo vídeo no meu canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, certo? Curta o vídeo que é para o YouTube entender que você precisa ver os próximos vídeos, né, e te avisar por e-mail. Então, o que acontece? Essas provas, eu vou primeiro falar sobre essas provas atuais. Saiu o edital, mudou tudo, a gente muda todo o nosso discurso, tá bom? Então vamos lá. Bom, eu vou pegar exatamente os dois concursos que foram feitos anteriormente, o do TJ Paraná e o do TJPA. Esse daqui é o do TJ Paraná, aplicado em 2019, e a banca, neste concurso, ela trouxe uma estrutura clássica do CESP, né? O CESP ele andou apresentando estruturas inovadoras em 2018, mas neste aqui trouxe uma estrutura clássica, em que o texto tinha caráter unicamente motivador, ou seja, a gente não mexia com o texto e pedia para a gente dissertar sobre cultura, tá? A importância da cultura para a formação integral do ser humano, a relação entre cultura e cidadania e o dever do Estado de garantir o acesso à cultura, bem como incentivar a difusão e a preservação das manifestações culturais. Foi um tema bastante condizente com a atualidade, porque estava naquele momento em que a Secretaria de Cultura, não é, do Brasil, ela passava por uma mudança radical na sua perspectiva, não é, com o ingresso do secretário que até acabou de ser exonerado recentemente, mas ela mudava totalmente a perspectiva. E aí a banca te fez refletir, ela trouxe a questão da cultura para você, te fazendo refletir.
foi uma situação muito parecida com a do Enem, não é? Se a gente observar, o CESP andou acompanhando um pouco o Enem, e eu vou falar disso para vocês, não é? De certo modo, é até uma fonte para você ficar verificando que temas caíram no Enem, etc. E tal, que pode ser. Por quê? Porque o Enem tinha tratado de acesso ao cinema, né? E a banca vem falar sobre importância da cultura e formação integral do ser humano, acesso à cultura. E o cinema é uma parte da cultura, tá? Então, quer dizer, o Enem trabalhou daquela forma. Só pra vocês terem noção, na prova do TJPA, que foi aplicada agora em janeiro, ó, olha que caiu. Caiu o banco de dados, né? A segurança dos usuários na internet, tá certo? A privacidade das pessoas na internet. Isso aqui tinha sido cobrado também no Enem anterior, tá bom? Acho que em 2018 cobraram este tema no Enem anterior. E a banca trouxe agora, em 2020, para os meninos do TJPA, este tema. Então a gente está notando um certo alinhamento do CESP com aquelas tendências do Enem, por quê? Por conta da atualidade da questão. Quando a banca fala desse tema aqui, ela está falando de questões que não envelhecem tão cedo, tá? Mas depois eu venho falar sobre esse tema com vocês. Eu vou voltar aqui no concurso do TJPR. Ora, gente, aqui a banca trouxe uma estrutura clássica, e quando ela traz a estrutura clássica dela, vem várias perguntas na cabeça dos alunos. Professora, eu ouvi falar que a gente precisa fazer uma introdução e uma conclusão, que o CESP agora exige isso. Não, isso é mentira, tá? Mentira. Vou mostrar pra você porque que é mentira. Vou abrir aqui o meu e-mail, exatamente no concurso de TJ. Peraí, deixa eu pular isso aqui tudo. E vocês vão ver aqui eu recebendo um e-mail do pessoal da equipe do turma de redação, que é o curso para o qual eu leciono, né? Esse e-mail do dia 19 de novembro, quando saiu o resultado do TJ do Paraná. E aí a gente pegou as maiores notas dos nossos alunos. Vamos lembrar que o turma de redação não trabalha com, só trabalha praticamente com discursivas. O mal, a gente inclui o curso de português para ajudar as pessoas ali. Então, quando os nossos alunos passam nas objetivas, que eles vão para discursivas, eu vou mostrar a nota para vocês. Vamos abrir aqui. Vou abrir várias notas aqui só para vocês terem uma noção, tá? E vou mostrar que não precisa fazer isso que você está pensando. Veja aqui, olha só. Essa aqui é uma aluna, né? Ela tirou total em apresentação, ela tira total no primeiro item, ela quase tira total no segundo e tira total no terceiro. Esta daqui, quase. Vou mostrar outro aluno. Né? Mesma coisa. Olha só que ele tira total em todos os itens. Vou pegar mais um, tá? Só para você notar. As notas. Vou pegar aqui do Leonardo. Vamos lá. Total no primeiro, total no segundo, quase total no terceiro, ou seja, perdeu 2 pontinhos, 38 pontos em 40. Não é ruim essa nota, concorda? Mas tem gente com total. Mais gente com total. Né? Olha só, todos os itens com total. E por aí vai, tá? Por aí vai. Mais uma aluna, todos os itens com total. E por aí vai. Gente, não é difícil tirar nota boa. Os temas do CESP não são tão complicados assim, a gente vai falar um pouco sobre isso. Enfim, quando eu digo que não precisa você fazer a introdução nem conclusão, te mostrei isso aqui tudo. Vou pegar aqui exatamente do Matheus, ó, que tirou o total em todos os itens, tá vendo? Para você notar que ele vai partir direto do assunto. Perceba que o primeiro assunto é falar sobre a importância da cultura para a formação integral do ser humano, não é isso? Vou mostrar exatamente ele fazendo isso. Olha só, é o momento que ele começa aqui. A cultura é um elemento importante para a formação integral do ser humano. Assim ele vai começar a redação dele, ou seja, de forma bastante objetiva. Você não precisa fazer introdução quando há estrutura clássica, tá? Não tem necessidade disso, de você. A banca não pediu. Como é que eu vou saber que é estrutura clássica, professora? A estrutura clássica, gente, é aquela em que a banca não está te pedindo ponto de vista. Ela só quer que você discuta sobre estes itens temáticos aqui, tá bom? E aí você pode ser bem objetivo, pegar o primeiro parágrafo, falar sobre o primeiro, segundo parágrafo, falar sobre o segundo, terceiro, falar sobre o terceiro. Você vai ver que o CESP, ele tem uma ordenação muito interessante, não é? Ele sempre começa de um zerinho, que pode ser um conceito, tá certo? Uma caracterização, né? Pode ser um conceito, pode ser uma caracterização,
pode ser também, não é, um princípio, ou seja, tudo que tem a ver com o início, que se parte do início. Depois, ele gosta muito de cobrar aqui no meio, né, os efeitos disso daí, os chamados efeitos, as consequências ou as relações entre um elemento e outro, tá certo? E por fim, ao falar de dever, não é, do Estado, ele gosta de cobrar soluções, propostas, medidas para mitigar uma problemática. Então você vai ver que o SESP ele tem uma cobrança bastante linear. Portanto, quando o aluno fala assim, eu estou fazendo simulados de discursivas, ótimo. Esses simulados discursivos, como é que estão sendo feitos? Quando você olha a estrutura da montagem, às vezes a estrutura não está legal. Por quê? Porque não replica um hábito da banca de dar linearidade pro seu assunto, tá? Por que isso é importante? Porque pelo seguinte, os conectores que você vai impor entre um elemento e outro tem a ver com essa linearidade. Às vezes de 1 para 2 você tem conector de continuidade, às vezes de 2 para 3 você tem conector de ruptura, não é? Porque vai haver alguma medida contra a ação anterior. Então você precisa conhecer essas estruturas. E é isso que vai te fazer escrever bem para o SESP, tá certo? Você conhecendo essas estruturas. Eu sempre falo para o aluno, quanto mais você entende o processo avaliativo, melhor você vai sair em concurso. Você não vai fazer redação em concurso porque você é bom em redação, não é isso. Ou você vai correr da redação porque você é ruim em redação, não é nada disso. O que acontece é cumprimento de critério. O que é comum para você é comum para o outro que sempre teve dificuldade. Aliás, quem mais tem dificuldade tem mais facilidade para cumprir critério. Por quê? Porque tende a obedecer mais o passo a passo, tá bom? Então é isso que a gente vê de vez em quando por aí. E aí, realmente, o tema, como eu disse para vocês, ele batia com a época por conta dessas questões. No TJ do Pará, né, que foi a prova posterior, prova aplicada em janeiro, a banca também trouxe uma estrutura clássica, repetindo o que ela tem feito em tribunais de justiça. Estou pegando os mais recentes, tá, gente? Aqui ela trouxe um tema central e trouxe os itens temáticos. Júlia, é porque tem sistema central, tem que fazer introdução? Não tem que fazer. Não tem que fazer. Você tem que fazer quando a banca te pede posicionamento, que é outra situação. É outra estrutura textual. Quando ela pede isso, eu faço introdução. Do contrário, eu vou direto ao assunto. Mostrei para vocês a elucidações dos meninos indo direto ao assunto. Aí você vai falar assim, Júlia, você tem redações do TJPA? No momento em que eu gravo, gente, os meninos acabaram de fazer prova. Estou gravando no dia 22, essa minha chamada, 22 de janeiro. Os alunos fizeram prova no dia 19 de janeiro. Então a gente vai ter prova desses alunos aqui há mais ou menos 30 dias, né, para comentar os resultados. Mas já tem aluno que já gostou disso daqui. Por que não gostou? Porque no curso nós trabalhamos essa questão da internet, principalmente a forma como as pessoas usam a internet hoje e a forma como deveriam usar, tá bom? Então é um assunto que tem sempre caído no SESP. Se você parar para pensar, será que os próximos temas vão tratar de internet? Gente, vamos lá, atenção. O que pode ser assunto nosso, né? Eu não sei se vai ser porque vem provas antes da de vocês, que é a questão da sustentabilidade, deixa eu apagar isso que ficou feio. Essa questão do meio ambiente, do clima, pode ser que seja tema de vocês, mas eu acho que acontece antes, acontece para outro concurso que tem prova antes, que é o caso, por exemplo, da PCDF, tá bom? Por que esse tema é muito bom? Porque todo início de ano no Brasil, a gente tem sempre algum problema ligado a desastres naturais. Algum problema, ou é no Brasil ou em algum lugar do mundo, por conta do calor ou por conta das chuvas, etc. Então tem sempre essa questão. Outra coisa, nós temos o encontro em Davos, né, na Suíça, encontro em Davos, né, a pronúncia mais afrancesada. O que acontece? Esse encontro ele foi muito voltado para a economia verde. Então, de modo que este assunto ele vai burilar ainda bastante por um longo tempo em concurso público. Então, você tem que entender este assunto, principalmente as preocupações ligadas ao clima, tá? Porque a questão do clima é muito ampla dentro desse aspecto de sustentabilidade. Então, eu colocaria isso aqui como um aspecto interessante, tá? Outra questão, a questão da cultura. Eu posso considerar tema vencido só porque veio no TJ do Paraná em 2019? Não, já ingressei em outro ano. Além do mais, nós tivemos mudança na Secretaria de Cultura, tá certo? Então, essa mudança em âmbito nacional,
ela pode gerar algum tipo de acontecimento, algum tipo de decisão de grande repercussão e incidir, sim, sobre redação em concurso. Temos que ler a importância da cultura, a questão da diversidade cultural, a questão dos acessos, como que a Constituição trata o assunto, então você precisa ler, tá? Questão número 3, né? A internet. Professor, internet, eles acabaram de trazer um tema sobre internet agora no TJPA. Alto lá, internet é um assunto muito amplo. Você pode falar sobre internet de trabalho, né? As novas formas de trabalho que vão usar plataformas ou aplicativos, tá certo? Para trabalho, como que isso modifica todo o sistema econômico, como que isso modifica todas as relações de trabalho que nós temos hoje, né? Como que a tecnologia ela traz essas modificações, como que ela influencia, né, dentro do aspecto legalista, inclusive, dessas relações. Então você tem a questão do trabalho. Você tem a questão da educação. Aqui dentro, o CESP também andou cobrando recentemente a internet ligada a essa questão da promoção da educação, mas cobrando em 2018. Mas você pode observar como que a internet ela mudou a forma de o ensino pensar, de as escolas pensarem, né? As suas plataformas, os seus meios, os processos de capacitação, por exemplo, do trabalhador, né? A chamada educação corporativa, educação à distância, não deixe de olhar isso. A questão da internet, do consumo, da gente, como que as redes sociais elas acabam incentivando o consumo ou o consumismo, tá bom? Então, um assunto que o SESP adora, tá aqui na base para você observar. E aqui, quando nós falamos de educação, a gente está falando de letramento digital, tá? Letramento digital. Depois, no item 4, o que nós temos também? Ah, perdão. Outra coisa, gente, na internet, a questão da segurança. Chamados crimes virtuais, ou, né, mesmo os crimes que acontecem não são não só virtuais, mas como que esses crimes proliferam, crimes contra a honra, crimes, né, contra o patrimônio das pessoas acontecendo na internet. Então você tem que entender a questão da segurança na internet, o uso, o papel do Estado nesse sentido, né? O que já tem de lei envolvendo isso é muito importante. No meu canal eu comentei a prova do TJPA, que eu acho super importante para você entender esse aspecto aqui, tá? Outra questão que a banca também adora, a questão dos conflitos internacionais, né? Eu diria que esse teminha aqui é o mais chatinho, mas se você estiver preparado, se você entender, e se a nossa prova for atacar conhecimentos gerais, você precisa entender como é que está essa dinâmica das evoluções de conflitos regionais no mundo. A questão das manifestações. Aí você tem China em manifestação por causa de Hong Kong. Você tem, bem ou mal, o Chile recentemente em manifestação. Você tem, bem ou mal, a Bolívia, que ainda passa por uma transição de poder, né, em manifestação. Você tem a Venezuela. Então você tem que entender essa dinâmica dessas manifestações, porque esses conflitos podem chegar ao Brasil, tá? Então a banca isso pode virar a bola da vez dessa banca, tá certo? Então eu diria que estes 4 assuntos aqui são assuntos assim que você tem muita coisa para escrever, muita coisa para estudar, tá bom? No curso, no Turma de Redação, a gente vai lançar as turmas para o TJ, lançar para o TJ Rio. Naturalmente, nós estamos lançando as turmas pensando em atualidades primeiro. Se houver uma modificação no edital, a gente vai, né, ver com os alunos, olha, vamos passar esse curso, por exemplo, vamos supor que vai cair conhecimentos do direito para todo mundo, então a gente muda as propostas e altera para aqueles novos conhecimentos. A gente começa primeiro com o geral, tá? No Turma de Redação, o nosso curso começa exatamente no dia 30 de janeiro, né? No dia 29 de janeiro, tá? Que esse curso vai começar. E vocês terão acesso a 5 temas para que possam fazer suas redações individuais, tá bom? E a gente possa corrigir essas redações. O curso inclui também um curso de português em provas comentadas do SESP, tá certo? Em que eu vou comentar provas não só de 2018, mas 2019 e de 2020. Acredito que já estejamos com 30 provas
para serem comentadas, né? Ou seja, 30 provas que já foram comentadas praticamente, tá? E esse curso ele tem uma ênfase muito grande em interpretação. Por quê? Porque provavelmente o Tribunal de Justiça vem com aquele monte de questões de interpretação. Professora, você acha que a prova de português vai ser múltipla escolha ou certo ou errado? Gente, ainda não dá para saber. Mas que a tradição do TJ Rio é o quê? É a múltipla escolha. O que a gente fez no curso? A gente deixou provas de certo ou errado. Eu aconselho você a estudar também essas provas, por quê? Porque elas têm um peso gramatical maior, tá? Elas têm mais gramática para você estudar. E a prova de múltipla escolha, ela é mais interpretativa. Tá certo? Como você tem que passar por isso aqui primeiro, para depois chegar aqui, não interessa. O importante é que você tenha uma noção do que você vai ganhar com as provas de certo e errado e uma noção do que você vai ganhar com as provas de múltipla escolha. Por isso nós deixamos os dois modelos, que é exatamente para você ir firmando, ou seja, a gente vai colocando prova, o CESP está fazendo prova, é a mesma banca, por que não trazer as provas para você, tá bom? O nosso curso será válido até o dia da prova do TJ Rio, a gente colocou uma data, né, preliminar, mas saiu o edital, nos deu a data, a gente estende aí o prazo para você ficar no curso, tá bom? Gente, grande abraço para vocês, né? Boa sorte com a temporada de estudo de vocês em concurso público.